Esta música tem muitas verdades sobre Deus. E quando chega aquela parte do dia a dia, seguir Jesus parece que se torna um bocadinho mais difícil. Às vezes é fácil cantar sobre Deus e aquilo que Jesus fez por mim, não por mim, mas por Cristo em mim. Mas quando chega à parte do dia a dia, parece que fica mais complicado, mais difícil até. O meu pai acreditava que se o mundo descobrisse quem eu realmente sou, rejeitar-me-ia. Não é o meu pai, não sou eu, está bem? Esse era o meu sonho, não é? Ser um super-herói desta forma. Mas não, quem disse isto foi o Clark Kent. Quem é o Clark Kent? É o Super-Homem. E há vários filmes do Super-Homem. Há uns bem antigos que eu lembro-me de ver com o Christopher Reeves. Mas acho que o meu preferido é o Homem de Aço. O nome é Super-Homem, acho que é o Homem de Aço. E é aqui que ele diz esta frase. E realmente, nesse filme, o seu pai tinha receio que as pessoas descobrissem quem ele realmente é, todo o seu poder, e que o iriam rejeitar. Então este super-homem cresce com esta incerteza de onde é que ele veio, da sua verdadeira identidade e o que é que ele veio fazer, qual é a sua missão. E descobrimos ao longo do filme que ele foi enviado para quê? Para a sua própria sobrevivência, porque o seu planeta estava a morrer, iria ser destruído. E claro, quando ele chega à Terra há várias reações, mas a principal reação é mesmo rejeição. O governo rejeita-o, quer prendê-lo porque não o conhece, não o consegue controlar e quer prendê-lo. Até que há uma necessidade. E eles precisam mesmo do super-homem. Porquê? Porque vêm uns habitantes do planeta do super-homem, vêm até à Terra e eles são quase tão poderosos como o super-homem e aí o governo já quer ajuda. Ou seja, quando há necessidade, eles querem um salvador. Mas quando não vêem necessidade, eles rejeitam o Salvador. E hoje vamos pensar sobre alguém que tem uma missão, é uma missão de salvação, mas vem esta questão da necessidade. Quem é que precisa de um Salvador? Quem é que precisa de um Salvador? Queria convidar-vos a abrir em Lucas 19, daqueles que tiverem Bíblias, mas vamos ter também aqui, creio eu, projetado. Lucas 19, versículos 1 a 10. Uma passagem conhecida de alguns. Lucas 19, 1 a 10, e diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, ou dos cobradores de impostos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, pela Tua Palavra, pela Bíblia, que é a Tua Palavra inspirada, e confiamos que é as Tuas palavras para nós hoje. Confiamos que é a maneira de Te revelares a nós, de Te mostrares a cada um de nós. E queremos pedir pela Tua graça que isso possa acontecer esta manhã. Ajuda-nos a compreender um pouco melhor sobre quem Tu és, sobre aquilo que Jesus veio fazer e sobre quem nós somos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esta passagem está em volta e até imersa em graça. Em graça. E vamos ver quem é o alvo da graça. Quem é o alvo da graça? Vamos ver o escândalo da graça, porque a graça é escandalosa.
Se não fosse, creio que não seria graça. Então aí vamos ver a transformação. Mas primeiro o alvo da graça. E queria-vos falar sobre a Lucy. A Lucy é uma enfermeira. É uma jovem, cresceu. Ela é filha única em Inglaterra. E quis ir para a enfermeira. Porquê? Porque ela queria cuidar de crianças. Principalmente de bebés. Ela queria criar de bebés, os mais vulneráveis. Em 2015 ela foi para a unidade de cuidados intensivos, neonatais, ou seja, cuidar de bebés com muitas necessidades, com tantas necessidades que não estariam vivos se não fossem várias máquinas, várias medicações. E isto em Chester, em Inglaterra. Ela gosta de dançar salsa, ela gosta de sair com os amigos, gosta de visitar os pais. Ela tem 2 peluches com os quais ela dorme, que é o Winnie the Pooh e o Eeyore, ou em português acho que é Igor, acho que é o burro. É uma enfermeira muito querida, não é? Será que ela precisa da graça de Deus? Ela parece estar mais ou menos orientada na sua vida com um bom emprego. Na Inglaterra é um bom emprego ser enfermeiro. É uma pessoa muito simpática, muito querida. Ela foi condenada pela morte de 7 bebés. E foi condenada pela tentativa de homicídio de mais 6 bebés. Em 2017. A Lucy pode ser alvo da graça de Deus? Será que ela agora já precisa? Ou será que agora está longe demais? Já passou. Já foi muito além da graça de Deus. Jesus chegou a Jericó, em Lucas 19. Aliás, a partir do capítulo 9 de Lucas, em que Jesus se vira para os seus discípulos, ele inicia esta viagem para Jerusalém. Ele tem o seu foco em Jerusalém, os seus discípulos veem isso no seu olhar. E em Lucas 19 ele está a chegar a Jericó, ou seja, está quase em Jerusalém. O seu objetivo, ele disse no capítulo 18, é entregar a sua vida, é morrer e ressuscitar ao 3º dia. Os seus discípulos ainda não compreendem bem isto. O que é isso de ser entregue? O que é isso de morrer? Sim, vamos todos morrer, mas o que é isso de ressuscitar ao 3º dia? Ele se calhar não está, se calhar somos nós que não estamos a perceber, ou Jesus não se está a explicar muito bem. E quando ele chega a Jericó, ele encontra alguém, um cego. Um cego que diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esse cego tem um obstáculo, uma barreira, que são as pessoas, e que até o mandam calar. Ou seja, ele tem um obstáculo, mas de alguma maneira ele reconhece quem Jesus é e ele quer estar com Jesus. Jesus cura-o da cegueira, ele tem fé em Jesus e ele depois vai atrás de Jesus e há glória e louvor dado a Deus. Então podíamos pensar, bom, os alvos da graça de Deus são os cegos, os pobres, as multidões mal informadas. As pessoas com estudos bem na vida se calhar não precisam da graça de Deus. Como é que Zaqueu pode ser alvo da graça de Deus? Porque no fundo ele é um traidor. Não apenas por ser cobrador de impostos. Não há nada de errado com ser cobrador de impostos, trabalhar para as finanças. Mas ele era rico. Será que rico pode ser alvo da graça de Deus? Jesus já, e no Evangelho de Lucas, na biografia que Lucas faz sobre Jesus, Jesus já comeu com publicanos e pecadores, com cobradores de impostos e pecadores. Um dos seus seguidores era cobrador de impostos. Então parece não haver grande problema com essa profissão. Mas pessoas ricas, Jesus também já teve com uma pessoa rica. Um jovem rico que vai ter com Jesus. Mas vai-se embora triste com a resposta que houve. Então será que há um problema com os ricos? Zaqueu não era apenas um cobrador de impostos. Reparem no versículo 2. Ele era o maior dos cobradores de impostos. Ou seja, ele era o chefe. Ele tinha uma grande equipa a trabalhar para si também. Ou que tinha mais sucesso. Ele era o bola de ouro dos cobradores de impostos. Se fosse futebol, melhor que Ronaldo e Messi e Haaland agora. Talvez o que cobrava taxas mais altas e por isso enriqueceu de tal maneira. Ele era um traidor, ele era impiedoso,
e ele era rico. Será que os ricos podem entrar? É mais fácil, disse Jesus, um camelo entrar pela abertura de uma agulha. Mas voltando a Zaqueu, Zaqueu tem um interesse. Zaqueu tem um interesse, ele quer ver Jesus. De alguma maneira, ele quer ver Jesus de tal maneira que ele sobe a uma árvore. Ele trepa para uma árvore. Se ele tivesse, imagino que ele não tinha amigos. Tinha provavelmente empregados, mas não amigos. Se ele tivesse amigos e tivessem à sua volta, ao vê-lo a subir a árvore, os amigos era tipo, eu não conheço este tipo. Não é? Que vergonha. Ter de subir a uma árvore para estar a ver Jesus. Ele alcançou tudo o que ele tinha para alcançar a nível profissional, mas ainda assim ele queria ver Jesus. Havia algo nele que não estava satisfeito. E ele queria ver Jesus. Parece que o dinheiro, sucesso profissional não são suficientes. De alguma maneira ele tem interesse, ele está atraído a este mestre judeu. É esta pessoa que parece religiosa, mas não parece, porque come com pessoas pobres, pecadoras, outros cobradores de impostos. A verdade é que, e é interessante ver este contraste, ele era o maior, mas ao mesmo tempo ele era pequeno. Ele era de pequena estatura. E de certa forma nós podemos crescer as nossas vidas em várias áreas. Podemos ser os maiores em determinadas áreas, mas perante Deus todos somos pequenos. Todos somos bastante pequenos. Mas nem todos reconhecemos isso. A multidão aqui à volta não reconhece isso. Se Zaqueu pode ser alvo da graça de Deus, significa que por mais desprezíveis que sejamos, ou por mais coisas desprezíveis que tenhamos feito, não estamos fora do alcance da graça de Deus. Significa também que pessoas com carreira, uma boa carreira, com um salário abastado, não estão fora, não só do alcance de Deus, mas da necessidade da graça de Deus. Também precisam do Evangelho. Então nós nunca estamos tão mal que ficamos fora da graça de Deus. E nunca estamos tão bem que deixamos de precisar da graça de Deus. Versículos 5 a 7, vemos o escândalo da graça. Já tentei pensar numa ilustração melhor do que esta que já usei antes, mas não encontro por causa dos dias em que vivemos. Mas temos dois jovens, Arthur e Marco. Eles foram da mesma turma, eles jogaram à bola juntos, até ao secundário, mas depois eles separaram-se. Um foi para a universidade, o Arthur foi para a universidade, casou, teve 2 filhos. O Marco distanciou-se mais um bocadinho. Eles são ucranianos, a invasão russa começa e o Arthur vai para a guerra, não sem antes enviar os seus filhos para longe, para estarem em segurança. Ele é ferido e ele regressa de muletas. E um dia alguém bate à sua porta e era o seu amigo Marco. Eles dão um grande abraço, tomam um café ou bebem uma cerveja, relembram os tempos de infância. E quando Marco está a despedir-se a caminho da porta, o Marco vira-se para o Arthur e diz assim: olha, tenho de levar o imposto que o Putin estabeleceu para esta zona. Mais 40% para a minha despesa. Mais o meu extra. E o Arthur paga o dinheiro. E desde então o Marco todos os meses vai lá. Já não é convidado para entrar. Mas todos os meses o Arthur paga o imposto. Acho que não é uma questão de dinheiro. É o facto de ser o seu amigo ucraniano que está a cobrar um imposto para ser entregue aos russos. Esta é uma história fictícia, mas é para nos dar este choque daquilo que seria receber Zaqueu à sua porta para cobrar o imposto para os romanos. Eles eram judeus, Zaqueu era judeu e estava a cobrar o imposto para o povo romano. Daí ele ser tão desprezível. Daí ser um choque tão grande quando as pessoas dizem que Jesus vai para a casa de um pecador. Não apenas um pecador, um traidor. Zaqueu é uma persona non grata. E qualquer pessoa que se alinhe com Zaqueu, que entre na sua casa, passa a ser essa pessoa também.
E Jesus escolheu ir à sua casa. E ir a casa não é apenas... E acho que para nós, enquanto portugueses, é um bocadinho isso. Não é qualquer pessoa que vai à nossa casa e se senta para comer. Não é qualquer pessoa. Familiares, pessoas bem próximas. Porquê? Porque significa intimidade. E naquela cultura, intimidade era aceitação. Era principalmente isso. Se ias à casa de alguém, seja essa pessoa quem for, tu estavas a aceitar aquilo que essa pessoa fazia e quem ela era. E era isso que Jesus estava a fazer. É Jesus que diz, desce, eu vou à tua casa. Eu vou comer contigo. Vamos ter uma refeição. Quando todos esperavam que houvesse aqui uma clara rejeição, que Jesus apontasse para aquela árvore e dissesse, Zaqueu, desce daí, seu traidor desprezível, vai devolver o dinheiro que andas a roubar. Jesus diz, desce e vamos almoçar à tua casa. E Zaqueu, o que é que ele faz? Ele desce depressa e ele recebe-o com alegria. Com alegria. Zaqueu está prestes a ter a refeição mais marcante da sua vida. Com Jesus. É interessante, há uma música que nós cantamos que a determinada altura diz, teu inimigo fui, agora sento à tua mesa. E é exatamente isto. Teu inimigo fui, agora sento à tua mesa. A multidão faz uma análise correta. Versículo 7, Zaqueu é pecador. É pecador. Não há dúvida disso. Mas a multidão está errada acerca de Jesus e está errada acerca dela própria. Porque a multidão, ao dizer, ele é pecador, está a dizer, mas nós não somos. Ou seja, Zaqueu sente a sua necessidade, a multidão não. A multidão acha que não precisa de Jesus, não precisam de um Salvador. E estão errados em relação a Jesus. Jesus é um Salvador. Ele vem procurar e salvar aquele que estava perdido. É escandaloso Jesus estar com pecadores. Ele querer estar com pecadores. É uma graça escandalosa. Mas é isso que temos... E se lembrarem, na biografia de Lucas, há um capítulo que é sobre encontrar o que está perdido, que é o capítulo 15. E nesse capítulo 15 temos a ovelha que está perdida e quando é encontrada, há alegria. Há uma moeda que está perdida e quando é encontrada, há alegria. E depois temos os dois filhos, chamada história do filho pródigo. Mas são dois filhos que estão separados do pai. Um porque vai viver da forma como vive, afastado do pai e deseja a morte do pai, mas depois regressa e escandalosamente é aceito pelo pai. E temos o outro filho, que é como a multidão, que não reconhece a sua necessidade. Eu sempre estive aqui, eu sempre trabalhei, eu mereço. E quando dizemos eu mereço, deixa de haver graça. Não há lugar à graça. Quando dizemos eu mereço, é porque vamos pagar. Mas será que conseguimos pagar aquilo que Deus tem para oferecer? E esse é o problema. É que sendo nós pecadores, nós nunca conseguimos viver uma vida perfeita. Nunca. Ainda não passaram 4, 5 horas desde que acordaste? E se calhar já pensaste coisas, ou já disseste coisas que já não foram muito corretas. Não conseguimos viver uma vida perfeita. Então precisamos da graça de Deus. Precisamos da graça de Deus. Jesus quer estar com pessoas pecadoras. As pessoas que acham que não têm necessidade são as que estão cá fora a murmurar e a queixarem sobre Jesus. Enquanto que dentro daquela casa, daquele pecador, há alegria e há uma refeição, há uma mesa posta. Para a multidão, Zaqueu é um pecador. Para Jesus, ele passou a ser o quê? Um filho de Abraão. Aquela grande figura de fé do Velho Testamento, aquele quase judeu perfeito, ainda antes de ser judeu, e Jesus diz que Zaqueu é seu filho. Uma nova identidade. Uma nova identidade. Porquê? Porque o pecador tornou-se filho. Significa que a graça de Deus dá uma nova identidade. Ou seja, muda tudo acerca de nós. Será que também queremos esta nova identidade? Se sim, por onde é que começamos? Não é por fazer coisas, não é por mudar coisas na nossa vida. É por receber esta pessoa. É por receber Jesus. Versículos 8 a 10 vemos uma transformação.
Vamos ler novamente. Zaqueu responde e diz: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Teria sido mais fácil para a multidão. Zaqueu, quando entrou em casa, ele era um monstro. Quando ele saísse de casa, ele fosse transformado como o monstro da Bela e o Monstro. Ou seja, ele saía príncipe. E é interessante nesse filme da Bela e do Monstro, o monstro tenta ser mais humano. Aliás, ele quer voltar a ser humano, mas ele está cada vez mais monstro. E a Bela, ou seja, o desafio era para o monstro, ele tinha de arranjar alguém que o amasse, que o aceitasse tal, naquele estado de monstro. E os seus criados, que também tinham sido transformados em candelabros, em pianos, em guarda-roupas, em bancos, os seus criados, eles tinham esta expectativa: quando ele for, se alguém amar o monstro vai ser transformado de volta em príncipe. E todos nós vamos ser transformados novamente em criados da casa. Voltar a ser humanos. Mas o tempo estava a passar e havia uma rosa cujas pétalas iam caindo à medida que o tempo passava. Enquanto houvesse pétala na rosa, havia uma hipótese de haver alguém que amasse o monstro. Mas as pétalas vão caindo. A Bela dá com o castelo do monstro e entra no castelo. E há esperança. Os criados do monstro, eles têm a esperança que esta vá amar o monstro. A determinada altura, eles vão ter uma refeição, estar à mesa com o monstro. Os criados lavam o monstro, cortam-lhe o cabelo, a barba, limam as unhas, aquelas unhacas de monstro, e vai ter uma refeição com o monstro, a Bela. Eles depois até chegam a dançar, mas depois chega uma altura em que o monstro decide ser menos monstro e deixa a Bela ir embora. Ela já não é prisioneira, para ir ajudar o seu pai. Ele começa a mostrar que ele ainda é humano, um bocadinho. Mas nessa ação parece que perde toda a esperança. A Bela foi-se embora. Seria fácil para a multidão ver aquele monstro a entrar dentro daquela casa e depois a sair um príncipe. Mas Zaqueu entra em casa e ele depois vai sair de casa. E o que é que ele vai continuar a ser? Um cobrador de impostos. É uma profissão. É uma profissão. Mas, interiormente, ele foi transformado. Ele foi transformado. Ele já não é o mesmo Zaqueu. Jesus não lhe diz o que fazer. Jesus não lhe dá uma lista de coisas. Pronto, Zaqueu, olha, a partir de agora tu precisas de ir à igreja todos os domingos. Ir à reunião semanal da igreja todas as semanas. Precisas de contribuir financeiramente com isto e com aquilo. Precisas de deixar de mentir, deixar de... sei lá. Uma lista de regras para seguir. Jesus não lhe diz nada. E Zaqueu decide algo bastante generoso. Ele vai restituir dinheiro às pessoas. A quem ele tirou a mais, ele vai restituir. E Jesus diz que hoje, agora, houve salvação. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E Zaqueu reconheceu que estava perdido. E ele foi encontrado por Jesus e foi salvo. O alvo do Evangelho, o alvo da graça, são pecadores. São pessoas que reconhecem que são pecadoras, que não conseguem encontrar o caminho de volta para Deus. E na cosmovisão da Bíblia, é esta a história. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos algo de Deus em nós, mas afastámos-nos. Rejeitámos Deus. Nascemos rejeitando Deus. Queremos viver à nossa maneira, achando que a nossa maneira é a melhor. Deus não nos deixa sozinhos, Ele envia alguém. Não o homem de aço, não alguém que vem de outro planeta que não sabe bem o que é que vem aqui fazer, que para salvar alguns destrói muitos prédios, mata outras pessoas e não sabe muito bem salvar. Aqui temos um Salvador que sabe salvar, que transforma vidas de uma forma completa. Se nós nos conseguíssemos salvar a nós próprios, Jesus não precisava ter vindo. Se nós não entramos na categoria de pecador, Jesus para nós não entra na categoria de Salvador. Não entra. Então temos de pensar em quem nós somos.
Todos os que aqui estão, de acordo com a Bíblia, nós somos pecadores. A questão é se reconhecemos que somos pecadores, a nossa necessidade e se corremos para este Salvador. Nenhum pecador é inalcançável pelo Evangelho. Nenhum. Mas todos são convidados a reconhecer a graça que Deus tem para nós. A graça que salva um mendigo cego é a mesma graça que salva um cobrador de impostos, traidor. E por isso é escandalosa. É a mesma graça que está disponível para a enfermeira Lucy, que matou 7 bebés, tentou matar outros 6. A graça de Deus está disponível para ela, se ela reconhecer que é pecadora. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele veio numa missão de resgate, que iria culminar em Jerusalém. Seria ele a caminhar para uma cruz, para entregar a sua vida perfeita. Aquela vida que nós não conseguimos viver, ele viveu-a e ele a entrega no nosso lugar. E é isso que ele tem para oferecer a cada um de nós. Cada pessoa pecadora é uma vida perfeita no lugar da tua. A salvação é concretizada na cruz. Ela é apropriada, recebida pela fé por nós. E é com alegria que ela é acompanhada. Quando um pecador é transformado, entrega a sua vida, há alegria. Tem de haver alegria. Será que nós temos sido uma igreja que proclama estas boas novas? Ou seja, de uma graça que é escandalosa. Uma graça imerecida que está ao alcance de todos. Que ninguém está para lá desta graça. E que ninguém está acima desta graça. Será que somos uma igreja que procura viver vidas generosas, que continuamente querem ser transformadas pelo Evangelho, em todas as áreas da nossa vida? Ser transformado por este Salvador, o Filho do Homem que vem numa missão para nos procurar e salvar. Se Deus existe, e talvez estejas a pensar isto, será que Ele existe? Ou se já tens uma concepção de que Deus existe, mas não se importa, ou Deus não existe de todo. Mas se Deus existe e Ele é este Deus, que não nos deixa sozinhos, que se interessa por nós, que nos conhece intimamente porque foi Ele que nos criou, que vê a nossa maior necessidade e envia um Salvador, não será este Deus alguém que vale a pena considerar? E nesse sentido eu queria convidar-te a encontrá-lo na Bíblia. Numa das biografias sobre Jesus, porque olhando para Jesus nós vemos Deus a ser enviado numa missão até nós. Nunca estás tão mal que a graça não consiga alcançar-te. Nunca estás tão bem que possas dispensar esta graça. Jesus veio procurar e salvar o perdido. Vamos orar. Querido Deus, queremos agradecer-te porque de facto, olhando para o mundo à nossa volta, estamos a ver um mundo quebrado e temos visto um mundo quebrado. Há quem diga que estamos cada vez melhores, que o ser humano está a desenvolver-se e a ficar cada vez mais humano. Mas curiosamente não é isso que nós estamos a ver. Todos nós temos esta capacidade para destruir. E se tivéssemos, talvez, o poder para isso, se tivéssemos vidas a nosso cargo, todos teríamos este potencial para destruir pessoas, até bebés. Olhando para o nosso coração, nós vemos que há algo que não está bem. Não conseguimos pensar só coisas boas, não conseguimos só dizer coisas boas, não conseguimos... Sabemos que há uma moral, que há uma forma que havíamos de viver, que há uma maneira de tratarmos as pessoas e sermos tratados. Mas nós não conseguimos cumprir esse padrão. E isso aponta para algo de errado em nós. Senhor, obrigado porque Tu providenciaste esta solução para nós. É a melhor solução, é a única solução que temos. É um Salvador que vem entregar uma vida perfeita no lugar de uma vida imperfeita. É um Salvador que vem transformar-nos diariamente e dia a dia. Senhor, agradecemos que é uma graça que não merecemos, nós não pagamos. Mas nós queremos a Tua ajuda para nos alegrarmos pela Tua graça, que alcançou alguns. E, Senhor, queremos orar para que essa graça continue a alcançar outras pessoas. Ajuda-nos a lembrar isso. E dia a dia,
no trabalho, com a família, com os amigos. Quando parece que estamos mais isolados, a lembrar que há esta graça que alcança qualquer pessoa. Esta graça deste Deus que vem para procurar e salvar aquele que estava perdido. E, Senhor, agradecemos-te e oramos em nome deste Salvador, Jesus. Amém.